E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a partir de agora, eu te atualizo sobre as notícias do dia do Tricolor. Bom, mais um capítulo na novela Arezzo. O presidente do Peñarol fez um novo pronunciamento, mas dessa vez disse que há um acordo entre os dois times. A gente vai falar mais sobre isso. Também vamos falar das projeções do Grêmio no mercado, porque a janela abre em seguida. O Grêmio já tem o nome do zagueiro que busca, o Grêmio ainda busca um volante e o Pavon está nos planos do Grêmio? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora e também sobre quem está fora do jogo de amanhã. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Bora lá! Bom, vamos começar falando de um assunto que já passou, já tá lá atrás, mas ainda assim, uma questão de curiosidade, talvez vocês nem se interessem mais, por isso que eu vou falar rapidamente, mas hoje pela manhã, a esposa do Rafael Borré, Anitta Caicedo, concedeu uma entrevista ao Bola nas Costas. Ela foi divulgar o seu novo projeto, um canal no YouTube. Então ela falou sobre algumas questões envolvendo o esposo, né? E uma delas, o porquê dele não ter vindo para o Grêmio em 2021. Estava tudo combinado, né? Um pré-acerto, um pré-contrato com o jogador e aí o Grêmio acabou anunciando a sua desistência. E ela falou sobre isso. Ela disse que ele não veio, aqui ficou a impressão, né, de que ele teria dito não para as boas propostas que chegaram para ele, mas que na verdade ele estava acompanhado de más companhias e por isso ele acabou não vindo, né? Fez algumas escolhas que ela acredita que não foram tão certas. Ele foi para o Frankfurt depois nesse momento, aí acabou passando pelo Werder Bremen também e chegou ao rival, né, ao co-irmão. Mas acabou não vindo para o Grêmio e aí ela, no momento que o Grêmio inclusive fazia a negociação, ele estava no River Plate e tudo mais, mas ela falou sobre isso. Ela disse que ele acabou não vindo por conta de pessoas erradas que estavam acompanhando a carreira dele naquele momento. Apenas a título de curiosidade mesmo, então trazendo aqui a informação para vocês. Mas vamos avançar na pauta, vamos falar agora sobre o novo pronunciamento de Ignácio Rugglo, presidente do Peñarol, que falou novamente sobre a novela Arezzo. Só que dessa vez o pronunciamento dele foi que o Grêmio e o Peñarol têm um acerto. E esse acerto seria de um empréstimo por 6 meses, os valores estariam acertados, com opção de compra lá em janeiro. Isso não condiz com o pronunciamento que a gente tem do Grêmio em relação ao Arezzo. O Grêmio diz que não empresta o jogador, que apenas venderia. Até uma frase que ouvimos semana passada no CT Luiz Carvalho é de que nenhum time iria também emprestar um centroavante para que pudesse repor o Arezzo. Então o Grêmio também não emprestaria esse jogador, apenas venderia. Então não condiz, mas segundo o presidente do Peñarol, sim, o Grêmio tem acertado aí um empréstimo pelo jogador. A gente aguarda ainda os próximos capítulos dessa novela, mas esse é o último pronunciamento que temos. Aliás, ele disse que só não fechou ainda porque o Grêmio busca uma reposição para ele no mercado, né? Eu até estava falando aqui sobre o que o Grêmio fala, né, de não vender porque precisa repor, e ele diz que o Grêmio busca essa reposição no mercado, apenas isso. Bom, e sobre essa reposição, sobre um centroavante vindo, o Mano Menezes concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes hoje pela tarde e falou sobre essa reposição. A gente vai destrinchar um pouco mais essa entrevista, tem alguns outros pontos bem importantes. Mas sobre o centroavante, ele disse que o Grêmio não está na posição hoje de contratar um jogador que faça apenas uma função, que ele viu noticiar algumas vezes que o Grêmio estaria em busca de um centroavante com características diferentes, um centroavante que fique fixo na área, cabeceador, mas ele disse que o Grêmio não tem condição de contratar hoje um jogador que faça apenas uma função, que eles procuram também sim um jogador que se movimente, que busque a bola e que não fique apenas na área. Então ele desmentiu, né, de certa forma, essa notícia que o Grêmio não busca um centroavante apenas com uma característica, mas sim avalia alguns nomes aí, principalmente, né, então, com essa essa possível saída do Arezzo, de qualquer forma, o Grêmio precisa de uma reposição, mas ele também fala do Jardiel, né, o garoto da base. Ele diz que após o encerramento do Brasileirão Sub-20, ele vai ser utilizado no time titular, o que é uma baita notícia. O Jardiel já pede passagem faz algum tempo, infelizmente sofreu uma lesão grave, o que prejudicou
criticou muito o avanço do jogador, mas agora retornou bem e deve ser utilizado aí nos próximos meses pelo tricolor no time profissional. Ainda sobre Arezzo, ele será o titular contra o São José na decisão da Recopa Gaúcha. Bright White segue fora por conta do desconforto no tornozelo após uma pancada que teve no jogo contra o Juventude. O Mano Menezes optou por não colocá-lo no jogo treino da semana passada e também vai preservar contra o São José. Em relação ao Brasileirão contra o Cruzeiro, ele diz que há uma possibilidade dele estar à disposição, mas não deixou certo sobre a titularidade do dinamarquês. Quem também não joga amanhã é Gustavo Cuéllar. O Mano falou sobre a evolução do jogador, a evolução física, diz que ele até aqui já teve uma evolução, mas que ainda não está na maneira esperada, né? Na maneira que o Grêmio procura, em que ele chegue o seu físico 100% ou próximo disso. Então o Mano preservou ele para amanhã, disse que vão seguir trabalhando, até porque tem medo de daqui a pouco acabar revertendo aquilo que conseguiu evoluir até então, acontecer alguma coisa e ele se prejudicar nessa partida contra o São José. Então o Cuéllar está fora da partida, vai ser preservado. E Arezzo será o centroavante titular da equipe nessa decisão da Recopa Gaúcha. E Renato Portaluppi, que tem sido uma grande estrela desse Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, falou sobre uma possibilidade de retorno ao Grêmio. Ele concedeu uma entrevista à GZH e declarou seu carinho pelo tricolor, pela torcida do Grêmio. Diz que quando está ali no comando do Fluminense nos jogos, olha para a arquibancada, sempre tem alguém com a camisa do Grêmio, que ele aponta, que ele abana, que ele dá um oi e que ele fica muito contente do carinho que a nossa torcida tem por ele. E ele falou também sobre os ânimos aflorados no final do ano passado. Ele disse que realmente admite que se passou em algumas coletivas, mas que já estava em um momento de muita tensão, que ele estava muito cansado e que falou, né, admitiu aí que possa ter exagerado em alguns momentos. A gente sabia, né, no final do ano ali, quando ia ter coletiva do Renato, ia ter algum pronunciamento um pouco mais forte, algo do tipo, e ele admitiu isso. E sobre um possível retorno, ele não fechou as portas, disse que não dá para dizer que nunca mais, quem sabe um dia, diz ele, né. Bom, a gente aguarda aí, será que um dia Renato volta ao comando do tricolor? Pois bem, a gente vai ver aí ao longo dos próximos anos, veremos se Renato Portaluppi terá o seu retorno ao comando do Grêmio. E vocês já sabem, né? Aquela pausa para vocês não esquecerem de deixarem o like. E se ainda não for inscrito aqui no canal, te inscreve, porque a gente está rumo aos 10 mil inscritos. E eu confio aí que vocês possam me ajudar, tá bem? Então, vamos seguir o vídeo. Bom, e como eu falei, o Mano concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes em que ele falou sobre várias questões muito importantes. Ele cita, por exemplo, o retorno de Carbajo e falou como pensa sobre o jogador, a posição dele. Ele é questionado se o Carbajo é realmente um 5, se pode ser utilizado em outro momento, na entrevista à Rádio Bandeirantes, para o apito final. E ele fala sobre isso, ele diz que sim, ele entende que o Carbajo já jogou aqui como um 5 e ele fala apenas isso. Acho, inclusive, que sim, ele é um primeiro homem, né? O Carbajo que está retornando, não conseguiu retornar por conta de logística ainda, e ele cita que ao longo dessa semana ou da semana que vem, o Carbajo deve estar à disposição, mas que ainda não está. Fala sobre o Monsalve, que ele entende o Monsalve como um meia-ponta, talvez inclusive entenda o Riquelme disputando mais a posição com o Cristaldo como 10 do que o próprio Monsalve. Confesso para vocês que isso me surpreendeu, mas ele cita, né, que o Riquelme ainda é um garoto muito jovem, falta um pouco de experiência, mas que ele acha que perde menos a bola nessa função do que talvez o próprio Monsalve. Sobre Pavon, ele diz que todos os jogadores que estão aqui fazem parte, sim, do planejamento do Grêmio, que ele conversa com todos e que, então, ele faz parte, sim, e que tá se entendendo aí com o Pavon, sempre conversa com ele. Inclusive, também surgiu a notícia do Matheus Gonçalves, do Flamengo, cria da base, de 19 anos, que o Grêmio gostaria de um empréstimo, acabou sondando o garoto, e ele viria para ser uma reposição do Pavon, inclusive. O Grêmio só avançaria nessas negociações se fosse uma possibilidade aí de saída do Pavon, e o Matheus Gonçalves é um jogador que perdeu espaço no Flamengo, o Grêmio poderia ir atrás dele, então é uma possibilidade. Bom, sobre contratações, sobre o Grêmio no mercado, ele trouxe alguns pontos importantes. Sobre o zagueiro, ele diz que o Grêmio tem 5 nomes na mesa. 5 nomes na mesa que são avaliados por quem tem que avaliar, mas que não tem uma possibilidade só, porque foi questionado do Adrielson, né, que se seria o plano A ou não, acho que o Calhel faz essa pergunta. Ele diz que o Grêmio tem 5 possibilidades.
Sobre o volante, o Grêmio ainda vai buscar um volante após a desistência, né, do Kaique. Por hora, não. O Grêmio ainda avalia o mercado, diz que vai sim avaliar algum nome de volante, mas que não é uma emergência, que o Grêmio não vai ser prejudicado se não trouxer um volante agora, mas que sim, o Grêmio segue avaliando alguns nomes, que inclusive se conseguir fazer uma contratação, um contrato aí de 2, 3 anos, um contrato um pouco mais extenso, que seja bom para o Grêmio e para o jogador, o Grêmio fará esse negócio. Falou sobre isso, falou sobre esses 5 nomes e também foi questionado por Carlos Guimarães, se ele tivesse uma bala só, quem ele traria? E ele disse que o Grêmio não tem uma bala só, o que é uma novidade pra gente, né? Porque nós ouvimos na semana passada lá no CT que o Grêmio tem um limitador de valor, que o Grêmio talvez trouxesse apenas um nome, que não é quantidade sim, ser assertivo no mercado, mas ele fala, não temos uma bala só. Então, vamos aguardar. A gente também sabe que o Grêmio entende que o mercado para o Grêmio vai aquecer apenas em agosto, então a gente não deve esperar nenhum anúncio agora, no dia 10, mas nada é impossível, né? A gente viu aí Wagner Leonardo ser contratado literalmente do dia para a noite, né? Começaram as negociações, na verdade, da noite para o dia, porque começaram na noite de quinta-feira e ele foi anunciado na sexta à tarde. Então, ficaremos aguardando aí esse avanço do Grêmio no mercado, porque a janela do exterior abre em seguida, abre agora no dia 10 e o Grêmio precisa de reforços. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, das notícias do dia do nosso tricolor, então deixa seu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui, tá bem? Um grande abraço, um grande beijo e até logo!